Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os gráficos no dia de ontem. Basicamente, ontem petróleo estável, fechou um 0 a 0 praticamente. Hoje, um dia mais calmo também, a princípio, 0,26% de alta. Basicamente o que a gente tem é um petróleo mostrando aqui para nós o que? Uma configuração de que o preço deve cair conforme vão caindo as crises mundiais aí, né? Então a gente teve um arrefecimento nos problemas ali no Oriente Médio e isso acaba sendo retratado para a gente aqui no gráfico, que vem formando um pivô de baixa. Basicamente a tendência no curto ela já virou para baixo e o que a gente tem projetando esse pivô quase atingiu já o primeiro alvo, né, na casa dos 78,57, mas a princípio a gente teria alvos um pouco mais baixos aqui para o petróleo, que inclusive pode voltar lá para casa dos 72 dólares o barril. Claro, a depender aí dos conflitos globais. O óleo de palma, a princípio, vem segurando naquela região de suporte, nessa linha azul que a gente traçou já faz um tempo, 3.802, né? Ontem subiu 0,73%, hoje fechou estável no 0 a 0. Óleo de soja ontem também caiu, mas ficou estável, né? 0,05% de queda e hoje vem caindo 0,23%. Tivemos um movimento extremamente forte, relevante aqui para o grão. Ontem subiu 28 cents por bushel. É muita coisa, tá, pessoal? Um movimento realmente bem interessante. E o mercado vem trabalhando, inclusive, acima do patamar dos 12 dólares. Vamos ver se, de fato, agora o mercado consegue evoluir os preços além deste patamar, né? Lembrando que aqui, a princípio, era uma região onde o produtor americano vinha para o jogo, começava a vender e isso segurava a evolução dos preços, né? Vamos ver se isso ainda se configura neste momento. O fato é que essa alta do grão foi também puxada pelo farelo de soja, que subiu muito forte ontem, pessoal, subiu 4,56%, a ponta forte aqui do complexo da soja. Basicamente o que a gente vê aqui no farelo são algumas complicações aqui na América do Sul. Então a gente tem um problema ali no Rio Grande do Sul, essas chuvas, muitos alagamentos, desmoronamento também, impacta no fluxo para o porto e também na colheita, e pode impactar também numa perda de produção. Já comentam aí na casa de 1 a 2 milhões de toneladas para a soja do Rio Grande do Sul. Não lembro exatamente em qual patamar estava a colheita deles, mas eu acredito que seja ali de 75%, talvez um pouquinho a mais. Então ainda tem soja a ser colhida e também tem os impactos dessas questões aí das chuvas, né? Pode ser que tenha regiões que ainda tem soja debaixo d'água, né? Mas também tem a questão de causar aí ardido pelo excesso de chuvas, então depreciando a qualidade do grão. E a gente também tem algumas questões com a Argentina, tá, pessoal? Então a Argentina, na semana passada a gente viu greves se espalhando pelo país, inclusive atingindo o pessoal mais do porto, né? Então desde estivadores aí até a negociadores, né? Então isso acaba impactando na oferta da Argentina quando se trata de farelo para o mundo. E também temos a questão de que o produtor lá vem segurando, né? Então o farmer selling ele vem muito baixo e também a maior parte dos produtores opta quando vende a vender a fixar, né? Isso é um terror para a indústria lá que fica com um pepino enorme na mão, né? Enfim, isso acaba redirecionando, pelo menos no momento, parte dessa demanda global para os Estados Unidos e que faz com que o preço lá acabe se valorizando, né? E a gente também tem, a princípio, uma mudança dos fundos, da postura dos fundos de investimentos aí, né, que vão mudando as suas projeções, saindo então de um negativo
pelo menos no farelo, eles continuam ainda vendidos no óleo, como a gente pode ver nesse indicador aqui embaixo, né? A linha verde seria dos large speculators, ou seja, os fundos de investimentos, né? E eles estão vendidos ainda em óleo e vendidos em grão, mas no farelo eles já estão na ponta compradora. Isso mostra que realmente essa falta de farelo, pelo menos a princípio, né? Aqui no Brasil as margens ruins também impedem que a gente forneça mais. Isso leva demanda lá para os Estados Unidos e também provoca essa mudança na cultura, por assim dizer, dos investidores, né? Enfim, de qualquer forma, a gente vê o farelo como sendo a ponta forte. Comentei com vocês que o rompimento de lateralizações assim, é sempre interessante, né? Porque tende a causar esses movimentos explosivos. Comentei com vocês que a gente não consegue antecipar para que lado rompe, mas quando rompe, sim, o mercado tende a dar sequência de uma forma mais com mais ímpeto, né? E é isso que a gente vê de fato aqui no mercado de farelo de soja lá em Chicago. A gente também vê um movimento de continuação de alta para o trigo. O trigo fez ali 3 dias de correção, mas pessoal, totalmente normal esse movimento aqui. Não tem nada que se preocupar, muito saudável, inclusive, já comentei isso em outros vídeos, mas é como se fosse um nadador, né? Fazendo uma analogia, pense que o mercado ele é um nadador. Por mais profissional que ele seja, ele não vai conseguir atravessar 1 milhão de vezes a piscina sem vir à tona para tomar fôlego e continuar nadando, né? Então é mais ou menos assim que funciona no mercado. A gente viu aqui o mercado subindo forte e é natural que haja algum tipo de realização no meio do caminho para que ele continue subindo, tá? Não vai subir sem parar para sempre, nem cair, tá? Então é natural que a gente veja essas correções no meio do caminho. E o trigo tá bem legal, tá, pessoal? Bem legal mesmo. A princípio ele vem para romper essa máxima feita ali após esses 6 dias consecutivos de alta, né? Na casa dos 6,32. Depois ele vai ter ali uma região de resistência na casa dos 6,50 e depois o caminho fica basicamente livre para voltar e retomar, quem sabe, os patamares de 7,50 dólares por bushel. Enfim, o caminho do trigo aqui tá bonito, tá bem interessante mesmo. E trigo em alta acaba puxando também, ajudando a alta do milho. Ontem a gente viu uma alta no milho de 2% e hoje mais 0,92% de alta. Milho que vem em busca aí desses 4,71, patamar que a gente já tinha traçado faz bastante tempo, né? Então tá legal também, teve aqui o rompimento dessa lateralização. Claro que teve a colagem de contrato, mas enfim, a gente vê aí o mercado dando uma puxada bem forte, né? Então, interessante, bem interessante, o mercado tá bem legal aí para um preço melhor. Aqui no Brasil, nosso contrato de milho basicamente não teve muita alteração, subiu apenas 0,21%. E esse contrato, lembrando, o contrato maio ele vence dia 15 de maio, então ele tende a perder um pouco da sua volatilidade e ficar mais atrelado ao indicador do físico, tá? Indicador Exalc CPEA aí, que é quem dá o tom da liquidação. Dólar contra as principais moedas do mundo caiu ontem 0,27% e hoje vem caindo mais 0,15%. Para as bolsas, tivemos um dia mais amigável para o S&P 500, que subiu 0,94%, e Nasdaq, que subiu 1,28%. Aqui no Brasil, como comentei com vocês, voltem aí no vídeo de ontem, comentei que a gente poderia ter já feito o ajuste, né, negativo aí que a gente viu nas bolsas globais, porque a gente se preparou para o dia que era o nosso feriado, né, e teria dados importantes nos Estados Unidos. E foi o que de fato aconteceu, tá, pessoal? Ontem subiu bem forte aí, 0,95%, chegou a estar subindo mais, mas o ponto é que a bolsa aparentemente vem fazendo um movimento bem legal e a princípio marca fundo aqui nessa região de suporte que a gente comentou aí várias e várias vezes, né? Bem legal, bem interessante mesmo nosso mercado aqui. Falando de mapa climático, pessoal, ontem a gente teve atualização, então, lá dos Estados Unidos, no monitor de seca, sai toda quinta-feira, com atraso de uma semana, né? Então, a gente teve publicação ontem, mas olhando para uma semana para trás, do lado esquerdo, e do lado direito são 2 semanas para trás, né? Basicamente, a gente consegue ver algumas melhoras aqui, então, a gente teve melhora
e Minnesota. A gente teve melhora também em Missouri. Aqui nas planícies mudou alguma coisa também, mas bem pouco. Dakota do Norte e Dakota do Sul teve uma pequena alteração, principalmente aqui na Dakota do Sul, onde está o meu mouse no momento, né? Aqui em cima também a gente teve uma boa alteração. Vocês podem ver aqui que no mapa, né, Minnesota deu uma melhorada, né, com relação à semana anterior. A gente tinha aqui umas partes mais amarelas, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo o mouse. Aqui. E agora, nessa semana, já está bem mais tranquilo, né? Então, Minnesota está bem mais sossegado. Missouri também deu uma boa melhorada. E diminuiu um pouco aqui em Iowa também, né? Lembrando que é onde está o mouse, tá? Caso vocês não conheçam os estados aí. Então, pessoal, basicamente aqui, o que a gente tem? Tá tranquilo, tá? O clima lá tá bom, tá favorecendo o plantio mais rápido, como a gente viu aí na segunda-feira, né? Vem realmente evoluindo muito bem. As chuvas aqui não tem nada de preocupante, tá? Iowa aqui que é um pouco mais seco no momento, mas nada demais também, tá, pessoal? Nada que impacte muito. E também a gente tem aqui, pelos modelos climáticos, que é onde está mais seco, é onde deve receber mais chuvas para os próximos 5 dias. Essas chuvas aqui podem atrasar um pouco, sim, o plantio, mas como a gente viu, o plantio está muito rápido. Então, por mais que haja um pequeno atraso aqui por conta dessas chuvas esperadas para os próximos 5 dias, o plantio deve seguir muito bem, obrigado, tá? E as condições de solo e clima aqui estão favoráveis também para a evolução do desenvolvimento, né, das plantas. Então, a princípio, o clima americano está bem tranquilo, tanto que a gente não vê uma especulação climática na bolsa, né, pelo menos a princípio. E, enfim, chuvas a gente deve ver em Minnesota, Iowa e também em Missouri. Basicamente, esses são os estados que devem receber um pouco mais de chuvas, tá? Os estados produtores, né? Mas, no geral, aqui todo o cinturão recebe chuvas de pelo menos aí 10 milímetros no acumulado para os próximos 5 dias. Maior concentração mesmo fica em Iowa, cerca de 50 milímetros para os próximos 5 dias. No Brasil, pessoal, aqui é complicado, né? Comentei com vocês essa questão do Rio Grande do Sul, vocês devem estar vendo aí em todos os noticiários, né? E o esperado lá é que continue chovendo, tá? Então, é bem complicado, é uma situação realmente muito triste lá no Rio Grande do Sul. E a princípio, pessoal, olha aqui no norte do Rio Grande do Sul, o acumulado para os próximos 5 dias ainda deve bater 150 milímetros, tá? Então, o que já tá ruim pode piorar. Vamos rezar aí para que o pessoal lá fique bem, que consigam ir para as regiões mais seguras, né? Porque realmente está muito triste a situação deles, né? E é basicamente onde chove no Brasil, tá? A gente olha aqui todo o restante que tem uma parcela mais produtiva, né, no país, a gente vê que não recebe chuva. Então, Mato Grosso, Tocantins, chove um pouquinho no norte do Tocantins, mas nada demais. Leste aqui da Bahia também recebe um pouco de chuvas. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná não deve receber chuvas para os próximos 5 dias. Paraguai recebe um pouco de chuvas também aqui na região produtora, né, que é mais aqui colado com o oeste do Paraná. E a gente tem um pouco mais de chuvas também para a Argentina, ali na região dos Pampas também. Mas enfim, o clima traz chuvas realmente lá para onde a gente torce que pelo menos não tenha tanto impacto dessa vez, né? Restante das bolsas, pessoal, a gente tem aqui China fechada, ainda em feriado, Hong Kong com 1,48% de alta, Japão 0,1% de queda, Coreia do Sul 0,25% de queda e Austrália com 0,55% de alta, ou seja, nada demais aqui na Ásia e Pacífico. Na Europa, a gente tem um dia um pouco mais positivo, totalmente positivo na verdade, né? Mas não tem tanto peso ainda, né? Tudo com basicamente 0,5% de alta aí e pode mudar ao longo do dia, eu já chego nessa parte. Mas enfim, Europa toda no positivo, em média 0,5% de alta. S&P 500 também dando continuidade ao movimento de ontem, sobe 0,4%. Nasdaq sobe 0,64%. Dólar contra as principais moedas do mundo cai 0,13%.
e também temos um dólar mais fraco contra moedas de países emergentes. Para commodities não agrícolas, nada demais aqui no minério de ferro, estável, e o petróleo sobe um pouco mais agora, 0,6% de alta. Agora, pessoal, o que pega aqui, ó, 9h30 da manhã, teremos dados relevantes à economia americana e isso pode mudar o rumo de todas as bolsas ao redor do mundo, tá? Basicamente segue aquela máxima, quanto melhor, pior, tá? A gente vai ter dados aqui do setor de empregos nos Estados Unidos, então ganho médio por hora trabalhada, super relevante. Se isso aqui vier acima, significa que quem está empregado, a gente tem um emprego, pleno emprego lá nos Estados Unidos, né? Então ganhando mais por hora trabalhada quer dizer que eu posso gastar mais. Basicamente isso. Isso impacta na inflação, juros mais altos por mais tempo e volta aí um temor de que seja possível, inclusive, aumentar os juros em vez de cortá-los, tá? A gente também vai ter relatório de emprego, ver como que o pessoal tá lá, né? Se essas vagas foram preenchidas ou não. E temos também a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Todos dados muito relevantes, 9h30 da manhã. Isso aqui mexe com a economia global. A gente também vai ter a parte de índice de atividades industrial aqui e não manufatura também. O ISM é o mais importante, é o que o mercado dá mais importância. Basicamente, ISM é uma metodologia que o mercado leva mais a sério. A gente tem outros PMIs aqui, né, índice de atividades, mas o mercado olha muito mesmo para o ISM. E é aquilo, acima de 50 indica expansão da economia e abaixo de 50 indica contração. Então, das 9h30 da manhã até as 11, pessoal, o mercado tende a ficar insano, muito volátil mesmo. E lembrando, se os dados vierem mais positivos, a gente pode esperar bolsas em queda, dólar em alta. Se eles vierem mais negativos, dólar em queda e bolsas em alta. Então, é basicamente isso. A gente tem mais coisas aqui na parte da tarde, mas nada muito relevante. Toda a atenção mesmo de hoje ficará concentrada das 9h30 da manhã até as 11. Dados super relevantes para o mercado americano que mexem com tudo, né? Se a gente pensa aí que o dólar ganha força com dados melhores, isso vai impactar onde? Nas commodities, tá? A gente pode ver aqui essas altas serem entregues aí ao longo do dia de acordo com esses dados econômicos. Por isso que eles são super relevantes. Então, fiquemos atentos.